Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo, uma reflexão do livro Palavras da Coragem. E antes de iniciar o estudo, eu gostaria de agradecer a todas as mensagens e as palavras de apoio com relação ao primeiro vídeo. E eu gostaria de aproveitar e passar as páginas que nós estamos postando aí nas redes sociais. Então, no Instagram, tá na página Wilsinho e Fabiano, tudo junto, ou na minha página do Instagram, que tem o meu nome, Fábio Brustelo Campos. No Facebook, tá Irmãos Wilsinho Fabiano, como escreve separado e sem o E. E no YouTube, Irmãos Wilsinho e Fabiano, também separado como se escreve. Inclusive no YouTube e no Facebook a gente tem outros vídeos das palestras da nossa casa. Esse é o nome da palestra da nossa o nome da nossa casa espírita, né? E lá nós temos no YouTube e no Face as palestras que a gente está fazendo. A gente está fazendo lives às terças-feiras e fica tudo gravado lá. Quem quiser acompanhar aí essas palestras que estão sendo feitas, né? Além do estudo do livro, vocês encontram na página do Centro Espírita. Na minha página eu tenho postado só os vídeos do estudo do livro. Tá bom? Então vamos lá. O nosso capítulo de hoje tem como título Mas Você Pode. E nós temos as duas primeiras frases que diz assim: é possível que você não consiga impedir a queda do filho amado na vala da invigilância, mas você pode auxiliá-lo a reerguer-se. A segunda frase: é provável que você não possa evitar o sofrimento do companheiro que estimas, como sendo alma de sua própria alma, mas você pode balsamizar-lhe as feridas. Essas duas primeiras frases traz para nós reflexões com relação a gente estar apoiando as pessoas que vivem próximos de nós, pessoas que amamos, né? Os nossos companheiros de jornada, nossos companheiros maridos, esposas e os filhos. E é interessante que quando a gente se depara com uma dificuldade ou com uma queda dessas pessoas, a gente logo estende a mão. Só que antes de estender a mão, a gente vem com aquelas palavras, aquelas frases prontas, né, de julgamento. Eu não te avisei, eu não te falei, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que se você fizesse isso, tal coisa iria acontecer. E a reflexão, na verdade, dessas duas primeiras frases é exatamente para que a gente abandone isso. É lógico que nós temos como obrigação, principalmente com os nossos filhos, orientá-los, né? Com relação às atitudes que eles queiram tomar, que eles queiram fazer, o que eles já estão fazendo. Mas no momento da queda, o ideal é a gente apoiar, estender a mão, auxiliá-los, balsamizar-lhe as feridas, né? Depois, num momento mais propício, aí é indicado você dar o conselho, você dar aquela palavra de puxão de orelha, que também faz parte da nossa convivência em família. Mas no início, no momento da queda, do sofrimento, da dor, nós precisamos abandonar esse hábito, né? Nós temos o hábito de julgar. Eu vou ajudar, mas antes você vai ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Será que é o momento? A pessoa já está passando um momento de aflição, de dor tão grande. Você vai ainda botar mais o dedo na ferida ainda? Será que a gente já não consegue ajudar esse irmão de caminhada, né? Esse filho, essa filha, esse companheiro amado que está do nosso lado, simplesmente estendendo a mão, esperando o momento oportuno para daí dar a palavra de conselho? Então, a primeira reflexão da noite é essa. A terceira frase diz assim: é possível que você não consiga perdoar de imediato esse ou aquele irmão que o tenha magoado com palavras impensadas, mas você pode tentar esquecer o episódio, refletindo,
nas muitas vezes em que terá agido da mesma forma com outros. Quando a gente fala de perdão, a gente entra num campo muito delicado. Primeiro que muitas vezes a gente tem até a dúvida do que é a definição do perdão. Muitas vezes nós não sabemos nem definir o que é o perdão. Se alguém perguntar para você, como perguntam para mim às vezes, Fábio, o que é o perdão? Eu tenho uma dificuldade enorme de responder. E com certeza a minha resposta, no passar dos anos, mudou. Porque o perdão para mim, num estágio evolutivo, é num estágio evolutivo mais avançado é outro, e lá na frente da minha existência, a hora que eu avançar mais espiritualmente, moralmente, a minha resposta é outra. A minha compreensão hoje para o perdão é o seguinte, dentro do meu estágio evolutivo, do meu entendimento, eu não consigo esquecer as coisas em que as pessoas me fazem e me magoam. Mas eu vejo como perdão hoje você desejar o bem a essa pessoa, não desejar o mal a ela. Muitas vezes a gente fala assim, mas ele vai pagar por isso. Deixa o julgamento para Deus. Abra o seu coração no sentido de orar por essa pessoa que te magoou, porque muitas vezes magoou por desconhecimento, por falta de evolução moral também, né? E eu vou contar uma historinha que é muito interessante. Sempre quando eu falo de perdão, eu conto essa história. É a história da mochila. Uma professora, né, aproveitando o estágio de vida das crianças que estavam no primeiro ano do ensino básico, crianças de 6, 7 anos de idade, ela fez um pedido a esse grupo de crianças. Ela falou, hoje é segunda-feira. No decorrer da semana, toda vez que alguém te magoar, você coloque uma pedra na sua mochila. E no decorrer da semana, essa mochila foi ficando mais pesada. As crianças foram fazendo o exercício, colocando as pedras na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta. Quando chegou na sexta-feira, as crianças já estavam arrastando as mochilas para chegar à escola, de tão pesadas que elas estavam. E aí a professora, na sexta-feira, deixou a lição para as crianças. Vocês estão vendo como é ruim guardar as mágoas? Como é ruim não perdoar? Olha o peso que vocês estão carregando nas costas por conta das mágoas que vocês sofreram e carregaram no decorrer dessa semana. Assim nós somos. Nós vamos carregando as nossas mágoas no decorrer da vida. E a gente não se liberta dessas mágoas. A gente não tira das nossas costas o peso dessas mágoas. Então a primeira lição dessa história é que as mágoas que guardamos prejudicam a nós. Muitas vezes a pessoa que te magoou nem lembra que te magoou, nem lembra que você existe. E você fica ali remoendo aquela mágoa, aquele perdão que não chega e sofrendo com aquilo. A falta de perdão, o ódio, muitas vezes, que a gente sente da pessoa que a gente não consegue perdoar, é um veneno que a gente acha que está dando para o outro, mas que está nos corroendo por dentro. Então nós precisamos nos libertar dessas mágoas. E eu vejo como o perdão hoje é exatamente isso. Tirar essa mágoa do coração e, em segundo momento, desejar o bem para quem te magoou. Independente da mágoa que ele te causou. Deseje o bem a ele, ore por ele, para que ele avance moralmente e espiritualmente e não cometa esse mesmo erro e acabe magoando você novamente ou outras pessoas que convivem à sua volta. E a segunda lição desse exercício da mochila. Nós já paramos para pensar quantas pedras existem dentro das mochilas dos outros com os nossos nomes? Como é que eu quero cobrar do meu irmão a perfeição nas atitudes comigo se eu magoo tanta gente? Nós também magoamos as pessoas. Então a reflexão do perdão hoje é essa. O que é que eu preciso fazer para tirar esse veneno de dentro do meu coração, que é a mágoa, a falta do perdão,
E quantas pessoas que eu magoo também, não tenho coragem de pedir perdão, muitas vezes nem imagino que magoei. Precisamos pensar nisso. A quarta frase diz assim: é provável que você nem sempre possa concordar com as decisões tomadas pelo afeto querido, mas você pode abençoá-lo e desejar que ele seja feliz como espera ser. A quarta frase nos faz pensar naquele sentimento de amor. E aí nós precisamos analisar como nós estamos amando. Nós estamos amando de maneira tóxica, aquele amor que prende, que exige a mudança do outro, ou você faz desse jeito, ou eu não quero você do meu lado, a gente muitas vezes idealiza a pessoa amada, aí você encontra alguém que fisicamente te preencha como aquele ideal, e à medida que você vai convivendo com a pessoa, você vai tentando moldá-la da forma que você imaginou como ela devia ser. E a gente esquece que nós temos que amar as pessoas como elas são. Eu não posso exigir que alguém mude para atender o meu amor. Porque aí não é o amor que liberta. É o amor que faz sofrer. É o amor que a gente chama de tóxico. Então, a pergunta é: como nós estamos amando as pessoas à nossa volta? O nosso filho, ele só me faz feliz se ele fizer a faculdade que eu quero que ele faça. O meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, ele só vai ganhar o meu amor em troca se ele fizer as coisas como eu imagino que ele tem que fazer. Isso não é amor. O verdadeiro amor não é esse. O verdadeiro amor é o que dá a oportunidade da pessoa viver ao seu lado, sendo quem ela é, de verdade. Senão você vai amar uma ilusão e não vai ter um amor verdadeiro. A quinta frase diz para nós o seguinte: é possível que você não consiga convencer a todos quanto à sua sinceridade de propósito, mas você pode cumprir com o seu dever sem outra preocupação que não seja a de agradar a Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas boas, maravilhosas, porque a gente se preocupa com o que o outro vai pensar da gente, né? Mas a gente se esquece que muitas vezes o que o outro vai pensar da gente tem mais dele do que de você. Porque ele vai te julgar com os valores dele. Eu mesmo demorei para começar a gravar esses vídeos, a fazer palestras através de lives, porque eu tinha medo do que as pessoas fossem pensar de mim quando elas assistissem esses vídeos, essas lives. Mas se eu estou fazendo bem, agindo de acordo com os meus valores perante Deus, eu não preciso temer o que as pessoas vão pensar de mim ou o que isso, né, vai mudar na minha vida se eu tenho dentro do meu coração a certeza do propósito de por que eu estou fazendo isso. Então, quando a gente age, né, na vontade de Deus, a gente não precisa nem temer e nem se preocupar com o que o outro vai pensar da gente. E aí as próximas duas frases, a 6 e a 7. É provável que você não possa se libertar de vez das inclinações infelizes que o perturbam, mas você pode dar-lhes combate permanente, alimentando a esperança de superá-las um dia. E a 7ª frase: é possível que você não consiga, na atual encarnação, saldar na totalidade os seus débitos para com a lei divina, mas você pode, desde agora, adquirir os créditos decisivos para o futuro, pensando no bem, desejando o bem e vivenciando o bem. Aqui, a reflexão nos traz duas posições. Primeira, a nossa evolução não dá salto. Nós não vamos numa única existência saldar tudo que nós temos pendente com a nossa evolução moral. E a segunda frase, a frase de número 7, ela nos fala sobre a caridade, sobre o amor. E é o que a gente tem falado muito. Quem vai nos salvar é o amor que a gente doa ao próximo através da caridade. De uma oração, de uma palavra, de um bom dia, de um ouvido que vai escutar o que ele tem para nos dizer. Isso é caridade também. Então, precisamos refletir na caridade que estamos fazendo e que ainda estamos deixando de fazer.
Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.